Fala galera, a gente tá aqui com mais um Papo Panini numa edição especial para falar um pouco sobre Lições, que é a mais nova obra da Graphic MSP. E como o Marco tá de férias, a gente mandou o Lucas da nossa equipe para ir lá fazer uma entrevista com os irmãos Cafage, os autores dessa obra. Então confere aí, gente. Gente, o quadrinho tá bonito, vocês acabaram de ver em primeira mão ele pronto. Qual foi essa primeira sensaçãozinha assim do filhinho ali pronto? É bom dar uma segurança maior, né? A gente vê ele pronto e tudo. Agora eu quero ler com calma, daqui a um ano mais ou menos. Mas é bom. A gente sempre fica muito tenso nesse período que a gente entrega o trabalho até sair pronto da gráfica. O primeiro volume, né, o Laços, ele teve um sucesso muito grande, né, comercial e tanto de crítica. Isso botou em vocês uma pressãozinha extra, assim, de caramba, aquele primeiro foi tão bom que agora a gente tem que superar, tem que ficar ainda melhor. Nossa, faz ideia. Foi tenso. Foi tenso? A gente, na verdade, é uma pressão que a gente mesmo colocou na gente, né? Laços vendeu muito bem, que nem você falou, teve resenhas muito boas, ganhou prêmios e tudo. Então acaba que isso afetou a gente um pouquinho, não na hora que a gente estava fazendo o roteiro, criando a história, até que foi bem tranquilo. Não tinha essa pressão tanto, mas na hora de começar a desenhar mesmo foi tenso. A gente ficava muito querendo realmente ser melhor e pensando muito o que as pessoas vão achar e tudo. E querendo agradar todo mundo ao mesmo tempo e, nossa, foi tenso. E a impressão também de não fazer uma coisa muito próxima de Laços, justamente por isso, o pessoal gostou de Laços, vamos fazer igual. A gente tinha que abandonar essa pressão Essas mesmo. fórmulas prontas, assim, a gente tentou fugir delas mesmo. Não, eu acho que a gente sente isso, inclusive, desde a capa, você comparando a capa de Laços e de Lições, são capas que têm um espírito muito diferente. Eu acho que o próprio quadrinho, né, Laços fala muito da coisa do companheirismo, da amizade, da união entre os personagens. Como é que foi essa tônica de fazer Lições, de fazer ele com esse toque, de repente, até um pouquinho mais melancólico, um pouquinho mais triste até, de repente? Da onde veio essa inspiração, essa ideia? Na verdade, a história, ela tem esse ar um pouco melancólico e tudo, mas eu não considero uma história triste, assim. A diferença ficou bem forte na capa. Laços tem uma capa bem de aventura, escura, à noite a gente queria, com Laços, mostrar que era uma história da Turma da Mônica, mas que não era a Turma da Mônica do quadrinho tradicional do Maurício. E isso já tinha sido apresentado, então, quando a gente foi fazer Lições, o selo Graphic MSP já é uma coisa mais consolidada, Laços as pessoas já tinham lido, então nesse a gente podia realmente fazer outras coisas. As pessoas já tinham entendido essa ideia de que isso é a Turma da Mônica, isso não é só para criança, isso é para todo mundo. Então aqui a preocupação foi outra mesmo. Essa história ela tem um clima muito diferente de Laços. A ideia de amizade continua muito forte, é o tema principal de novo, só que de um jeito completamente diferente. Então foi até difícil a gente chegar numa capa para ela, foi muito difícil chegar numa capa dela também, porque é uma história muito diferente, ela não tem uma linha de pensamento, não tem uma trama principal igual o Laços tem, não é uma aventura, elas são várias micro historinhas, então chegar na capa foi... A gente brinca que esse é como se fosse um disco acústico da mesma banda que gravou o primeiro, sabe? É mais... Você vê até pela paleta de cores, assim, é uma coisa mais... Não posso mostrar? Acho que pode, não sei. Só uma olhadinha por dentro. Ela é toda mais pastel, Laços tem umas coisas mais vivas mesmo, é mais aventura. Essa é um pouquinho menorzinha, mais intimista, assim. A gente tenta passar essas sensações através da cor, né? Em Laços tem muita passagem do tempo, manhã, tarde, noite, é muito marcado isso em Laços. Aqui nem tanto, a paleta é um pouco mais próxima. Os ambientes aqui são mais internos, né? Os cenários, Laços é sempre floresta e tal. Aqui quase sempre tem uma paredinha atrás deles e tal. Então realmente a gente quis fazer uma coisa que a gente fosse diferente. Na verdade, a ideia não era nem fazer diferente de Laços, assim, 100%. Vamos fazer uma coisa propositalmente diferente de Laços. Não. A gente tinha que fugir das duas coisas, né? Nem tipo, vamos fazer o oposto, nem fazer igual, assim. A gente tinha que encontrar um outro lado da gente que a gente ainda não tinha mostrado em Laços ainda. A gente pensou mais ou menos assim, Laços terminou aqui nesse ponto. Desse ponto, o que isso influenciou na vida deles, de quem está próximo deles, sabe? Depois de viver o que eles viveram em Laços, o que aconteceu com esses meninos? Eles estão se achando mais? Eles estão mais soltinhos? Eles estão, sabe? Eles aprenderam um pouco com o primeiro volume e eles talvez transmitem um pouquinho disso para o segundo volume. Né? Na verdade, eles estão se achando mais e estão mais soltinhos, né? Pelo menos no começo da história. Legal. O que a gente percebe, vocês dois fazem muitos trabalhos juntos, isso é uma coisa muito legal, né? Dá um toque diferente para a obra. E a gente queria ter uma ideia de como é que é esse processo, se vocês sentem esse conflito, de repente uma outra briga, ou se vocês estão aprendendo ao longo do tempo a como trabalhar juntos, ou se sempre foi tudo muito bom. Como é que é a química de trabalho entre vocês dois?
É muito boa, assim, desde o primeiro. Desde o primeiro foi bem natural. A gente nunca tinha feito nada juntos até o primeiro, até Laços, né? E a gente falava, vamos tentar fazer assim. Deu certo? Deu certo. Nesse segundo eu senti até que deu mais certo, por mais que tenha sido um processo um pouco mais, bem mais tenso, o processo inteiro, eu senti a gente até mais unido dessa vez, assim. A gente sabia, em Laços a gente meio que deu sorte da coisa funcionar desse jeito bem e não teve muitos testes até dar certo. Mas mesmo assim você fica, né, ajeitando uma coisinha, melhorando um pouco. Esse a gente já foi direto, ó, o Laço terminou assim, vamos seguir desse jeito também. Já tinha uma ideia mais bem amarrada, já tinha um Sabia caminho. o processo de trabalho de Legal. cada um, o que agilizou o processo em Laços, e aí já repetimos nesse. Foi bem tranquilo. Por último, eu queria entender um pouquinho das inspirações de vocês. O mercado de quadrinhos brasileiros, ele sempre foi muito grande, mas agora, principalmente nos títulos mais adultos, como é um pouco do Laços e do Lições, está ficando cada vez mais forte, né? Quais são os artistas que vocês admiram, que vocês se inspiram para montar o estilo de vocês, de repente que vocês se acompanham? Quer que eu responda Pode primeiro? começar. É engraçado que meus artistas que mais me influenciam, assim, até hoje, são de tiras de jornal mesmo. Então, a minha maior referência, acho que é o Calvin Haroldo, do Bill Watterson, é o Peanuts, né, o Snoopy, do Charles Schulz também influencia bastante. O Jeff Smith, que faz Bonnie, influencia demais, dá conta também. E a gente pega outras coisas, eu leio muita Marvel, sempre li quadrinhos de super-herói, então eu sempre copiava os artistas que eu gostava. Copiei muito o Arthur Adams, o Chris Bacalo, quando ele fazia Generation X, John Romita Jr., que muita gente não gosta, mas eu adoro. Então todos eles se influenciaram, e aí a gente vai pegando, como você falou, o mercado está crescendo, a gente começa a conhecer mais coisa também. Então tem artistas nacionais que já começam a influenciar a gente. Tem o Gustavo Duarte, o Eduardo Medeiros, o Eduardo Damasceno, que é namorado da Lu, influencia também bastante a gente. Copio muita coisa dele. Ele também copiou. Então tem essa troca, sabe? É legal isso, agora que eu tô pensando nisso, realmente é legal você ter essa proximidade, porque acaba que um tira um pouquinho do outro e todo mundo cresce junto, né? Eu acho que eu sempre respondo diferente essa pergunta, porque eu sempre esqueço alguém e tal, mas bom, acho que tava lembrando, no caso dessa a gente pegou de influência também o do Scott Pilgrim, o Brian O'Malley. e o do This One Summer, As duas primas fez um quadrinho, foi até premiado essa semana no Eisner, chamado This One Summer. A coisa mais linda do mundo, assim, e a história já casava um pouco com o que a gente queria fazer, então influenciou também. para encontrar o clima para essa história. Mas tem muitas influências, todos que o Tim citou, assim, os nossos amigos mesmo. Círio Pedrosa, que fez Três Sombras, é uma influência grande para mim atualmente. Legal, gente, tem uma última pergunta, vou jogar vocês na fogueira. Dentre esses personagens ou outros Maurício de Souza, vocês têm algum favorito? Aquele que é de coração, que de repente até vocês tinham vontade de escrever um dia algum quadrinho para ele? O meu favorito era o Cebolinha, junto com o Chico Bento. Aí no MSP50 eu pude fazer uma história do Chico Bento. Aí quando eu fiz Laços, o Cascão virou meu favorito. E agora a Cebolinha de novo, depois de Lições. Minha favorita é a Magali, cada vez mais. Gente, muito obrigado, espero que vocês gostem. Vão autografar vários, imagino lá fora agora, o pessoal deve estar na fila ali. E até a próxima. Valeu. Obrigada.